Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Tech, daqui o Cyril Luiz. Episódio algo prometido no anterior, que foi do basquetebol nacional. Já agora fica aqui a publicidade para vocês verem e ouvirem, lá está nas plataformas Spotify, Apple Podcast, ou se quiserem ver, está no YouTube, que eu e o Gonçalo gravamos para falar, lá está, do basquetebol nacional, tanto masculino como feminino. Masculino sobre a reta final da Liga Betclic masculina, que faltam 2 jornadas para o final da época regular. Já o basquetebol feminino, que terminou lá está, os confrontos da primeira ronda, e fiz essa análise lá está, desses confrontos da primeira ronda e uma certa antevisão da segunda ronda, meios finais, basicamente, da Liga Betclic feminina. Hoje, segunda-feira, para gravar lá está este episódio da antevisão do play-in, que isto é chato, porque não deu para fazer a antevisão antes, porque, embora já estava a saber mais ou menos os tais confrontos que podia haver no play-in, mas ainda não estava oficializado, não é? Digamos assim, não estava bem definido. Embora, havia alguns lugares já, tipo os Suns em sétimo, Warriors em décimo, os Blazers estavam à partida com vantagem, não é? Para lá estar no oitavo lugar, os Clippers em nono. Acabou por se confirmar. Do lado, lá está, do oeste, era os Miami. Também, já sabia-se que, atenção, Miami Hornets já sabiam que ia enfrentar-se no play-in, só falta saber se sempre era na casa dos Hornets ou em Miami, e embora os Hornets antes, lá está, desta última jornada, tinha essa vantagem e acabou por se confirmar, e por fim, faltava saber, lá está, o último lugar dos playoffs, se era Raptors, Orlando Magic e os Philadelphia 76ers. Acabou por ser os Raptors, que até passou para o quinto lugar, porque no tanto Hawks perderam, e no confronto direto entre os Raptors e os Hawks, a vantagem foi para os Raptors, e depois os meus Magic também ajudaram um bocado nesse assunto, porque os meus Magic perderam surpreendentemente. Aliás, se calhar foi o jogo que realmente mais surpreendeu todos, foi a questão, a surpresa foi a derrota dos Orlando Magic contra a equipa dos Boston Celtics, porque os Boston Celtics basicamente não tinha nenhum titular a jogar na equipa. E enquanto os meus Magic, claro, estavam a jogar com, com os principais jogadores, Franz Wagner, Paulo Banqueiro, Suggs, Bane, porque ainda esperavam, lá está, a possibilidade de atingir ainda os lugares de playoffs. Já ao lado dos Celtics, nem aqueles principais suplentes, Peyton Pritchard, Sam Hauser, o Gonzalez, nem o Vucevic jogaram, para além daqueles, lá está, os tal 5 titular, Derek White, Austin Mias, Tatum, Jalen Brown, também não jogou essa malta principal suplente. Principal, embora tenha o Baylor Shellman, que fez o jogo de 30 pontos, 7 assistências, 7 ressaltos. Baylor Shellman parece o irmão do Cooper Flag, agora com o cabelo assim e a barbinha, parece o irmão do Cooper Flag. E que tivemos esta enorme surpresa, que, não estendendo muito, porque isto é um vídeo de antevisão mais do play-in, mas embora toca também na questão do play-in, toca numa das equipas, os Magic, como eu digo, perderam este jogo e não só não conseguiram um apuramento para o playoff direto, como também perderam a vantagem caseira que eles tinham antes desta última jornada. Estavam à frente dos Philadelphia 76ers. Com esta derrota e a vitória dos Sixers, perderam a vantagem caseira no jogo do play-in. Vão ter que jogar agora em Filadélfia, jogo que vai ser na quarta-feira à noite. Mas sobre os Magic, pá, não há nada. Eu não vi, só vi o resumo, e embora pelo Twitter já estavam a dizer que era um escândalo, que não sei o que, sei que mais, de jogo. Isto, claro, obviamente, tocando mais na Magic Nation, que é onde está basicamente a minha bolha de redes sociais, e que parece que no intervalo houve qualquer coisa. Não sei, volto a dizer, também não estou lá dentro, mas que pelo que, e atenção, isto é suposições, obviamente, na malta dos Magic e isso, que depois a malta, quando veio do intervalo, estava completamente a leste, desligada, e foi o que permitiu os Celtics espetar 42 pontos. E volto a dizer, Celtics, malta reservas de ali, a espetar 42 pontos no terceiro período, dar a volta, porque os Magic estavam a ganhar o intervalo, salvo erro, por 9 pontos ao intervalo, e depois
os Celtics deram a volta do jogo e acabaram esse terceiro período, e arrancar, lá está o quarto, a ganhar por 13 pontos. Exato. A ganhar por mais 13 pontos e depois no quarto período tentaram recuperar, depois o Bane, ao que parece, saiu, jogou o primeiro período, depois saiu, tinha ali alguns problemas físicos, não jogou o segundo período, não jogou o terceiro período, depois foi lançado no quarto período, lá está, quando a equipa estava com essa desvantagem. E isto, que dizer? Magic, eu mandei mensagem ao grupo, à malta, lá está, do painel do pós da técnica, que isto, opá, que acabem. Eu até disse assim para o Pinto, lá está, Dead Sixers, opá, quero que a tua equipa ganhe, e que depois venha o que vier, seja o Hornets, seja Miami. Embora o Marcos também está com o mesmo sentimento que eu, também o Marcos quer que esta época acabe o mais depressa possível, e eu estou nessa fase, que é. E aliás, já agora fazendo a divisão, Filadélfia contra Orlando Magic, como os Magic estão, opá, sinceramente, não sei se ganham isto. E depois, se muito provavelmente, e não querendo passando muito a questão de previsão do próximo jogo, lá está do lado oeste, apanhando uma equipa como os Hornets, que estão em alta, pá, acho que os meus Magic vão mesmo cair fora dos playoffs. E realmente é uma época de desilusão. É completamente uma desilusão. Esta equipa dos Magic e enfim, é o que é. Não, é que realmente, e este jogo, que atenção, os Magic até estavam numa boa sequência, prontos, contra equipas mais fracas, contra os Bulls, contra os Kings, ganharam essas coisas todas, mas não se admite isso. Atenção, também há que louvar do outro lado os Boston Celtics, uma equipa que acreditou sempre. Eu não vi o jogo na íntegra, só vi, lá está um resumo, não deu tempo para ver mais, embora nem estava planeado, não estava a planear ter tempo para ver um jogo inteiro, digamos assim, destes jogos todos de, desta última jornada, porque não havia assim nenhum jogo assim realmente quente e de grandes decisões. Por exemplo, no ano passado tivemos, lá estão os Warriors Clippers, que até foi uma questão disto também, de definir quem ia ao play-in, quem ia também para os lugares diretos. Mas neste jogo, pá, enfim, estes Magic realmente isto. O Mosley explica alguma coisa? Sim, eu concordo, mas não explica tudo, atenção. Eu acho que não é só o Jamal Mosley, há que criticar, que eu já critiquei o Paulo Banqueiro, que muitas vezes esta época está desligado, há que criticar tudo. Mas pronto, eu não vou estar aqui a alongar muito, é um bocado que é difícil, quero os meus médicos, mas é difícil. Sobre o confronto, como eu disse, eu vejo o Philadelphia a ganhar, ainda por cima, lá está derivado deste momento mal dos Magic, e também Uh, e também a questão da equipa não convencer e que tem um ataque muito, muito fraco. Já do lado de Filadélfia, é verdade que não, à partida acho que não há Joel Embiid no jogo, que teve a tal problema na apêndice e foi operado. E vamos ver como é que vai ser para a questão dos playoffs. Embora acho que não está nenhum. Do que eu li, acho que ele está mesmo fora neste jogo contra os meus Magic, por causa dessa operação. Mas mesmo assim, em casa em Filadélfia, Maxi, VJ.com, aquela dupla, Paul Jorge que regressou bem após a suspensão. Há Kelly Oubre, claro que a nível de poste, Andre Drummond, Bona podem não ser muito, muito confiáveis, é verdade, e se calhar os Magic podem aproveitar isso. Mas pronto, vamos ver como é que vai ser, mas lá está. Eu não estou muito convencido com este ataque dos Magic. Eu acho que depois também do lado defensivo, não é uma equipa defensiva, nível defensivo, na época passada, e é verdade que tem ali boas armas. Lá está, tem um Suggs saudável, o Anthony Black a vir do banco, o Bane, que também pode ajudar na questão de conter aquela malta de bases, não é? O VJ.com e o Maxi, é verdade. E depois, pronto, tem Franz Wagner, provavelmente vai ficar com o Paulo Jorge, ou até o próprio Banqueiro, mas vamos ver como é que vai ser na cabeça do Banqueiro, realmente esta época está a coisa. E o próprio Franz, que também regressou, mas não é o Franz, digamos assim, mas esse tem uma desculpa, porque foi uma época realmente de azares dele, teve ali lesão, que depois ele regressou para o jogo, lá está, de Berlim contra os dois jogos
de Berlim contra os Memphis Grizzlies, que depois acabou por ter uma recaída de lesão e voltou a ficar afastado, e é sempre chato, é sempre chato, mas para mim isto vai para a equipa de Filadélfia, que passa, fica em sétimo lugar e enfrenta os Boston Celtics. Não vai ser nada fácil, mas não vou comentar questões de playoffs, matchups. Isso aí vai para outro episódio desta semana aqui do Pause Tech. Quando não vai ser quando soubermos de todas as equipas apuradas dos playoffs, vai ser quando tivemos ali a meio do play-in e soubermos, lá está, as equipas que se apuraram no sétimo lugar, para termos basicamente quase todos os confrontos, tirando o confronto do primeiro ao oitavo, mas esse próximo episódio não só vai ser para comentar estes jogos do play-in, que estou aqui a antever, como também essas previsões desses possíveis matchups no... Possíveis não, já estão confirmados, agora só falta saber, lá está, dois matchups, o primeiro e o segundo contra o sétimo e o oitavo. No outro jogo do lado este, Miami contra Charlotte, é mesmo sentimento, mesmo feeling. Charlotte, a equipa da casa ganha, Charlotte ganha. Miami, o Marcos está na mesma mood que eu, digamos assim, que quer que a época acabe. Aquela equipa de Miami que já trocou dali daquele 5 titular não sei quantas vezes, deve ter sido, tirando equipas de tanking, é? Vamos dizer assim, se calhar Miami é a equipa que mais vezes trocou de 5 titular. Philadelphia também trocou muitas vezes, muito por causa da questão, lá está, dos lesionados, o Embiid, Maxi, Paul George, VJ Comp também falhou alguns jogos, Kelly Oubre também falhou alguns jogos, mas os Miami também, à pala de lesões, não é? Norman Powell, Tyler Hero também, aliás, Tyler Hero falhou até o início da época e até estava-se a atrasar, mas os Miami foi. Nikola Jovic começou a 4, agora não tem minutos, e tem sido, lá está, uma desilusão, e até o Marcos no episódio das ilusões concordou com isso, e esta equipa de Miami pois, tem sido realmente que mudou, lá está, o seu sistema de jogar, o tal pace mais rápido e isso tudo. Só que, ainda por cima, num confronto neste matchup contra a Charlotte, eu acho que vai ser complicado porque se Miami implementar esse jogo rápido, esse pace alto, pode-se queimar, porque brincar com o fogo com estes Hornets no tal pace rápido, acho que é o convite para eles, não é? Porque só se apanhar numa noite tem que Brandon Miller, Conte Knipple, embora é difícil Conte Knipple estar em uma noite de mão fria, mesmo o próprio Lamelo, mas lá está, a nível de momento, estes Hornets, lá está, é a equipa com maior rating ofensivo deste ano civil, está numa fase, não está numa fase tão quente como, por exemplo, estiveram em fevereiro, início de março, não estão nessa fase, mas mesmo assim estão em boa forma. Aliás, até o Popcorn que no Apple ultimamente tem baixado um bocado a sua statline e até permitiu ao Cooper Flex sonhar para a questão do prémio do Rookie of the Year, que antes dessa descida da statline era o principal favorito, até lá está na Strap Poll do Timon Tabs da ESPN ter feito, tinha ganho 80 votos de 100. Agora com isto e também esta última semana e meia ou 2 semanas do Cooper Flag, realmente com jogos muito, muito bem conseguidos e statlines muito engraçadas e que realça, não é, os olhos. Vamos ver se pode mudar e acredito que até vai mudar. Mas sobre este confronto Miami contra o Charlotte, estou confiante para a equipa de Charlotte ganhe. Ainda por cima joga em casa, o apoio do público, o público de Charlotte que já viu a equipa por 2 vezes nos tais primeiros 2 anos Lamelo a ir ao play, mas acabou por cair. Curiosamente foram confrontos, já está disto, não em 10º lugar e acabou por perder. Vamos ver se há terceira vez que ganha este jogo e atenção, depois terá outro jogo contra o derrotado de Filadélfia contra os meus Magic. Mas e dou a vitória aqui coisa. Não estou a ver os Miami a voltar a fazer daquelas post-seasons milagrosas que depois ganham os jogos, ou seja, partiram do 10º lugar, ganham os 2 jogos do play-in, depois chegam dos playoffs e depois ganham ao primeiro lugar da coisa, ou seja, não estou a ver isso sinceramente a acontecer, embora Miami já me enganou e bem durante alguns anos, já me enganou e bem, principalmente o primeiro ano foi, lá está esse aí, do que estava em 10º lugar e acabou por ir aos playoffs, e também o ano da bolha. Mas vai Charlotte, sinceramente, que até acho merecido.
que Charlotte vá, e que realmente eu gostava que Charlotte fosse também aos playoffs, sinceramente. Não só para acabar esta dor que eu estou a prever, lá está, dos meus Magic, perderem contra os Philadelphia. Também quero que eles, lá está, estas Hornets, estas abelhas, não é? Basicamente, vespas, consigam ferir estes Magic e acabem com a magia de vez. Magia, embora não houve se engano de magia, não houve quase nenhuma magia desta época, mas que acabe isto desta época. E atenção, não é porque estou já. E agora podia vir a malta e dizer, ouvir-me a falar, é para tu ir para o draft, sei que mais. Não, porque nem isso, malta, porque os Magic nem têm a sua própria pick, por causa da troca fantástica do Desmond Bain, que está a merecer. Esta troca está a merecer tão mal, mas pronto. Ainda por cima, se calha dos meus Magic cair, lá está. Cair para fora do play-in, isso, a equipa dos Memphis Grizzlies, que tem a tal questão da, já não sei, lá está, são várias picks envolvidas, de swaps e não sei o quê, mas os Memphis Grizzlies à partida fica com a nossa, porque eles também têm os Phoenix Suns, com troca com os Hornets, qualquer coisa assim, os Wizards, não sei o que mais, mas à partida, vamos imaginar, os Magic calha ali lá para baixo e fica, lá está, em lugares de play-in, em 14º, não é? E depois com uma possibilidade pequenina, é verdade, 2%, mas mesmo assim dar mais uma pique de lotaria aos Memphis Grizzlies, pronto, da troca de Desmond Bain. Da troca de Desmond Bain veio, entre aspas, embora envolveu várias trocas, não só a do... Foi daquele do Janssen, do poste chinês, mas basicamente a troca de bem deu o Cedric Coward e agora pode dar uma pique de segunda, uma pique de lotaria, desculpem, e não há mais 2 piques e há mais uma swap. por isso, pronto, é por isso que eu digo, o preço do Bane, gosto dele e tal, mas acho overpay, sinceramente. Mas seguindo, o Hornets, acredito que passam, lá está contra Miami, depois no outro jogo contra outra equipa da Flórida, vão ter que viajar para a Flórida desta vez, caso acontecer, contra o Orlando, ou se for Filadélfia, vão ter que jogar em Filadélfia. Eu acho que contra o Orlando ganha, se for contra a Filadélfia, acho mais complicado. Não sei se o Embiid vai estar a tempo no jogo de sexta-feira, mas e aí já acho mais complicado, sinceramente. Mas mesmo assim, eu gostava destes. Eu gostava destes Hornets, sinceramente, ir aos playoffs, porque eles vão enfrentar, se forem aos playoffs, não é? Pelo 8º lugar, vão enfrentar claramente os Detroit Pistons que nós queremos ver, porque já tivemos aquele confronto engraçado, o Moussa Diabaté com o Jalen Duran, quando estava lá o Stewart e o Miles Bridges à mistura. Eu estava aqui a ver se vinha alguma atualização do Joel Embiid, aqui continuando a não ver timeline do seu regresso para atividades de basquetebol, se calhar não regressa mesmo nesta postseason. Vamos ver. Agora, mudando para o lado oeste, temos um grande confronto, não é? Começando no 10º lugar, quem diria? Kawhi Leonard versus Stephen Curry. Exatamente. Esse nome de dois grandes nomes. Década passada, lá está, década de 2010, também esta época. Kawhi está a fazer uma época soberba. Kawhi está numa forma incrível e eu irei falar daqui um bocado, listar as minhas All-NBAs e isso, em que o Kawhi está lá. Kawhi que realmente está, muita gente diz que está a ter a sua melhor época da sua carreira, que sim, da linha statline está ali, não é destacado, mas em algumas métricas realmente o Kawhi mais avançadas está a ter a sua melhor época da carreira. Época essa de 28 pontos, 3 assistências e meia, embora ele nunca foi um jogador de dar muitas assistências, é mais um jogador de isolamento, finalizar jogadas. Depois 6,5 ressaltos, 2 roubos de bola, meia bafo, a lançar 50% e meio, 39% se formos arredondar de triplo, atenção, com o volume de lançamento de 7 tentativas, não é uma coisa qualquer, e depois 89% de lance livre, ou seja, esteve perto ali do tal clube 50-40-90, teve ali a 1% do lance livre e basicamente também 1% de qualquer coisa do
do triplo para estar nesse clube. Lá está, de quanto é grande. No entanto, a nível de estatísticas, assim, mais coisa. Em 2019, 2020, que jogou 57 jogos e também lá está 27 pontos, 5 assistências, 7 ressaltos. Lá está, até aí entre isso, mas o Kawhi está a fazer uma grande época. E estes Clippers que é preciso dar mérito aqui ao Ty Lue, que estava aquele arranque muito difícil, aquele recorde muito negativo e agora acabou a época com 42-40. É verdade que aquele jogo contra os Blazers que deviam ter ganho para safar-se desta negra, porque realmente estar neste nono lugar é negra, porque basta perder contra estes Warriors, que a probabilidade pode acontecer, porque do outro lado dos Warriors há Stephen Curry, já irei tocar deles, mas os Clippers recuperaram daquele início da época trágico e com novelas, já mistura, lá está. Não só a questão da Expiration, também a do Chris Paul, pronto, ali com os treinadores, não sei o que mais, depois saiu isso tudo. Depois na trade deadline, troca de James Harden, veio o Garland, que não se integrou logo na equipa por causa da questão de lesão, sai o Zubac, e veio o Bennett Mathurin, e chega ao fim, o Ty Lue conseguiu ajustar as peças e fazer com que a equipa tivesse a ganhar na mesma jogos e fez com que a equipa tivesse ainda manter-se ali para o lugar de playoffs diretos. Era muito complicado, era preciso ter uma run tipo Atlanta Hawks ou Charlotte Hornets a ganhar 8 ou 9 jogos seguidos, que era muito difícil nesta conferência oeste, mas a equipa esteve lá está nesses lugares. Foi pena a tal derrota contra os Blazers na penúltima jornada, que depois o tirou basicamente para aqui para o nono lugar. Garland que teve aquele início normal, algo tremido, também fora de ritmo competitivo, foi uma época muito atribulada, aliás ele só jogou 45 jogos, quase metade da época, literalmente, e que no início dele, claro, nova equipa, isso que desconhecia, não é? Lá está, nunca jogou com o Kawhi, nunca jogou com o Bennett Mathurin, nunca jogou com o Brook Lopes, só que nesta parte final o Gala já teve aí a mostrar jogos realmente interessantes na equipa e realmente pode ser um base, lá está, para o futuro desta equipa. E os Clippers aceitaram essa troca também, porque James Harden tinha a questão, obviamente, contratual e se calhar também foi uma troca a pensar no futuro, mas isso são conversas de off-season. Já o Bennett Mathurin, acho que o Ty Lue virou-se para ele e disse: opá, faz lá as tuas cenas que tu gostas de fazer, mas não podes comprometer no lado defensivo, e foi isso que aconteceu. Muito jogo de isolamento, muito jogo de estar com a bola na mão e querer resolver as coisas, de atacar o cesto, não ter medo de ir à linha lance livre, também não ter medo do lado defensivo que é que aparece lá na sua frente, e a ser competente, vamos dizer assim, nesse sentido, e tem feito uma boa época, lá está, pelos Clippers, aí o Bennett Mathurin, que basicamente o seu papel já se viu. Ele teve esta oportunidade nos Pacers para ser titular, por causa da questão das lesões todas, e não só, durante a época, o Obi Toppin está lesionado, o Tim McConnell também lesionou-se e falhou o início da época e mostrou que não dá. E o melhor papel dele é mesmo este, a vir de Six Man, a vir do banco, a ser o tal Spark, agitador de águas, que também não compromete muito no lado defensivo. Nos Warriors, Kuminga, novela Kuminga que finalmente acabou, é verdade. Lesão de Jimmy Butler que deitou por tudo por terra aspirações dos Warriors, é verdade. Stephen Curry que teve a lesão que foi-se adiando o seu regresso até chegar, lá está, esta última semana e meia, salvo erro. Stephen Curry, já nem lembro quando é que regressou, mas acho que não faltava muito para acabar a época. Acho que faltava só uma semana e meia. Curry que só fez 43 jogos, mas, tal como o Garland só jogou uma época e meia. Só jogou, desculpa, meia época. Stephen Curry, o último jogo antes da lesão foi 30 de janeiro e depois regressa dia 5. Ou seja, literalmente jogou uma semana. Eu até disse uma semana e meia, não. Semana e meia não. Jogou a última semana em que começou a vir do banco, que era normal. Está basicamente não, era 2 meses de fora, e depois nestes últimos 2 jogos contra os Kings e contra estes Clippers acabou por jogar titular. Então está, tivemos já este jogo, digamos assim, no domingo, mas era um jogo que
contava mais para os Clippers para ver se podiam ter uma oportunidade de passar para o oitavo lugar do que ficar em nono, e os Clippers acabaram de ganhar. Ou seja, os Warriors não tinham assim grande coisa a ganhar, sinceramente, embora meteram os titulares, e se calhar aqui foi uma espécie de para o Steve Kerr analisar as coisas. Lá está o Curry, como disse, é titular, Porzingis também jogou, Podziemski jogou, o Al Horford jogou, ou seja, houve ali uma espécie de teste, sinceramente, embora o Alford e o Melton só jogaram 18, 19 minutos. Depois, obviamente, houve o Porzingis só jogou 24, o Podziemski jogou 21, e houve aposta mais na malta no banco. Lá está um Gui Santos, Gary Payton, o rookie Will Richard, o Steph Curry, o Seth Curry, o irmão de Stephen Curry, jogou ainda uma dúzia de minutos. O Pat Spencer também ainda jogou quase 20 minutos, mas mesmo assim só falhou. Lá está o Draymond Green, aqui está apontado como doença, estava doentinho. Pronto. Se calhar estava doente depois da partida que o Anthony Davis o fez. Mas já está, tivemos aqui já um aperitivo, digamos assim, neste, nestes playoffs. Eu não vou ligar muito, porque aliás também não vi este jogo, isso, mas eu não vou ligar muito a este jogo em si, porque realmente, como eu digo, os Clippers estavam ok demais do olho nessa questão, já os Warriors não, e neste jogo também concreto não havia Kawhi Leonard também. Kawhi não jogou, por isso a principal estrela da equipa não jogou, e eu acho que a partir do Kawhi deve jogar, eu acho que ele não está com não está de fora. Eu acho que é exato. Ele tinha jogado contra Portland, isso eu sei, mas ele agora ficou de fora. Mas acho que não é uma lesão grave, digamos, para ficar de fora destes confrontos do play-in. Sobre os lá está este encontro, estes Warriors que Podziemski finalmente fez lá os 30 pontos, o tal jogador que foi martelado esta época toda, que nunca marcava 30 pontos e que sei que mais, porque realmente esta equipa dos Warriors, para nas questões se a equipa precisava de uma terceira figura, realmente era do Podziemski, mas que é um jogador algo irregular nesse sentido, e não é por causa da questão de ter marcado nenhuma vez na carreira 30 pontos, mas é durante a sua época, esta época realmente, já na época passada também um pouco, mas esta época, para vocês terem noção, 14 pontos, 3.6, 3.7 assistências, e realmente isto para um jogador que, atenção, vai haver conversas no verão para a questão do seu contrato, que ele está elegível para renovar. Isto aqui não convence assim muito, não é? É um jogador que não está assim a convencer muito, e realmente, e pode ser, lá está, o Podziemski pode ser uma das chaves desta questão, deste confronto do play-in, porque pronto, temos o Curry, que vai ser o Curry, que pode resolver este jogo perfeitamente também numa noite espetacular. O Curry pode pegar e ganhar este jogo aos Warriors. Há o Melton também, um jogador também, um 3D player, o Al Horford com a sua experiência, isso, mas é uma equipa que está muito velha. O Porzingis também, já sabemos as suas limitações e que tem a ver. É um jogador que até tem um bom encaixe na equipa, mas há sempre aquela questão de coisa. Já do lado dos Clippers, acho que vejo mais saúde, sinceramente, e mais confiança. Chris Dunn, belo defensor. É verdade que o Brook Lopes também, falando de idades, Brook Lopes, pronto, não é? Mas lá está um Derrick Jones Jr., que é um jogador que é verdade que o lado ofensivo é muito limitado, basicamente só oferece ali triplo no canto e é preciso que esteja mão quente, mas é um jogador forte a nível de transições rápidas, é um jogador que também consegue defender várias zonas do campo. Tem o Chris Hunt, como eu disse, que se calhar vai ser ele, o jogador que vai andar atrás do Curry, essa carraça, se calhar vai ser ele. O Garland pode ser um ponto a explorar pelos Warriors, não é? Porque defensivamente já vimos bastante nos Cavs e é o que é. Tal como Jordan Miller também, não são jogadores assim muito coisa. O Bogdanovic, mas não está, o Bogdanovic já é uma peça mais a vir do banco, que vai dar mais na vertente ofensiva. O Batum, a tal experiência que tem, mas eu estou mais confiante por questão dos Clippers. Tem o Kawhi, e o Kawhi tem em estado de forma e qualidade, é o melhor jogador, a meu ver, deste confronto atualmente. Só se houver problemas físicos, pronto, mas à partida é o jogador que tem, acredito que pode ser o melhor jogador deste confronto, embora há sempre Stephen Curry. Eu estou a guiar isto por causa da questão da forma física, como está o Kawhi, da época que fez. Ao Stephen Curry basicamente fez só
um jogo, mas isto pode dar para os Warriors, lá está. Eu apostar dava para os Clippers, que por cima jogam em casa, tem o tal The Wall, digamos assim, ali para atrapalhar os lances livres do adversário, mas não surpreendia nada se fosse os Warriors, sinceramente. É um bocado 51-49 que eu estou aqui, mas dou para os Clippers. Já o outro confronto, o oitavo e o sétimo e oitavo, Suns Blazers. Vai ser um jogo bem engraçado, porque vão ser duas equipas que são chatas, são aguerridas. Eu aqui, aliás, a boa notícia para os Phoenix Suns é que não vão apanhar os Clippers. Porque se apanhar os Clippers, acho que o matchup não seria muito favorável para eles. Agora vão apanhar aqui os Portland Trail Blazers. Não estou a dizer que isto vai ser fácil, mas porque é que eu estou a dizer isso? Porque os Portland Trail Blazers, a nível ofensivo, não me convencem, sinceramente. Eu acho que eles ainda são dos piores ataques da liga, a meu ver. Os Portland Trail Blazers só não são piores porque há lá um Danny Advija. Exatamente, são top 10 das piores defesas da liga. E atenção que o pace até é décimo, mas lá está que adianta ter um pace interessante se depois que eu estou a ver agora, és a segunda pior equipa a lançar em campo, terceira pior em triplos e a sexta pior em linha lance livre. Não adianta muito. E realmente isto, é esta questão da eficácia, a nível também das assistências são das piores. E é isso, porque esta equipa, a nível ofensivo, eu já disse isso várias vezes, suspira no Lillard, suspiram Damian Lillard, que com a vinda dele, acho que, atenção, não vai resolver todos os santos problemas deste ataque dos Blazers, mas resolve alguns. Criação de jogo, criação de lançamento, ao ser uma ameaça de lançamento, para as atenções não estarem sempre muito voltadas, lá está, num DNA Division ou no Joe Holiday. O Sharp, acho que, não sei se, lá está, não tenho acompanhado muito, mas Sharp, exato, já está de regresso, jogou os últimos dois jogos, mas está a vir do banco, só jogar 15 a 7 minutos, é compreensível, porque já está afastado há 2 meses também. O último jogo dele antes, lá está, desde regresso, foi dia 6 de novembro, desculpem, de fevereiro. Mas esta equipa dos Suns, que é verdade, não é perfeita, mas vejo com a aproveitar-se disso, dessa questão. Também joga em casa, vai ter o apoio do público, isso, mas acho que vai-se aproveitar dessa questão. Os Suns, que são a 10ª melhor defesa, e eu acho que lá está, tem ali o Dylan Brooks, que vai estar ali, ali a lixar a cabeça ao Danny Advija e fisicamente também. O Mark Williams também com o Donovan Clingan vai ser um confronto interessante, a luta das tabelas e tal, embora eu acho que o Clingan acho que vai ser superior, e acho que até overall é melhor jogador, mas o Santos também tem o Royce O'Neal também, que vai dificultar a tarefa ofensiva. Ao Jordan Godwin também, outro bom defensor que se calhar vai estar em campo quando tiver o Sharp, lá está nas tais segundas linhas e não vai facilitar a vida ao Shannon Sharp. Há Grayson Allen, lá está outro tipo raçudo que também sabe fazer outras coisas, não é só 3&D player, sabe passar a bola, sabe ter alguma visão de jogo, isso. E obviamente há o Devin Booker, que é o melhor jogador, digamos, deste confronto, com todo o respeito do Advija, que fez uma época muito, muito interessante e se calhar para as questões embora o Devin Booker não está elegível, mas para as questões da All-NBA, se calhar o Advija está mais perto para ser All-NBA do que o Devin Booker, mesmo se estivesse tudo elegível, mas Devin Booker a qualidade está lá, e é um jogador com uma experiência nestas questões, neste tipo de decisões dos Phoenix Suns, e por isso, pá, eu acho que meto o melhor jogador da série e acho que pode ser um jogador muito importante nessa questão, porque aliás, o Devin Booker nos últimos jogos, é verdade que esta época foi assim um bocado irregular e tal, mas nestes últimos jogos, atenção, Devin Booker, estou a ver aqui, nestes últimos 6 jogos, vamos dizer assim, 32 pontos, 6 assistências e meia, a lançar 41% de triplo. Está realmente em boa forma. Não jogou os 2 últimos jogos, é verdade, contra os Lakers e o jogo em si, mas isso é compreensível porque os Phoenix Suns, nestes últimos 2 jogos,
já tinha o seu lugar definido, o seu sétimo lugar, e é por isso que ficou de fora para poupar-se para este confronto. Aqui dou vantagem para o Santos, mas também não ficava surpreendido os Blazers acabarem por surpreender, porque atenção, o Camará está ali de mão quente, cuidado, já falando disso de mãos quentes, o Camará anda nisso. O Klingan pode superiorizar-se com o Mark Williams, que regressou há pouco tempo na equipa de Phoenix. E depois o Danny Advija, que também pode ser um jogador importante, o Holiday, que tem a tal experiência, e isso, embora no lado ofensivo e com a defesa dos Suns, não acredito muito que possa ser um grande fator no lado ofensivo, mas pode acontecer. O Sharp a dividir do banco também pode criar ali qualquer coisa, por isso não descarto, mas dou aqui na mesma. Estou mais confiante, lá está, nestes Phoenix Suns, que foi uma equipa mais regular que estes Blazers, uma equipa que acho que tem mais ali pontos para ferir ali os Blazers, e a questão também do lado ofensivo, lá está, tem um Booker, tem um Gillespie que já resolveu jogos, o Dylan Brooks pode estar numa noite que tipo a Michael Jordan, que marca ali de mid-range e lançamentos triplos malucos, essas coisas todas, o Grayson Allen também, por isso estou mais confiante para a equipa de Phoenix e dou a passagem para a equipa de Phoenix. E depois, no outro, lá está, para definir o oitavo lugar, entre Warriors, Clippers, Blazers também é muito 50-50. Se for, isto é um bocado em futurologia, não é? Porque há aqui vários cenários e tal, mas a equipa que eu gostava, atenção, que fosse aos playoffs, nada contra os Blazers, atenção, era os Clippers. Era os Clippers. Primeira razão, atenção, que queria que fosse os Clippers. Pô, o jogo em si não ter uma pique de lotaria. É pá, não quero saber, eu não quero que o jogo em si já tiveram coisa, não quero ver pá, na noite da lotaria do draft ou que em si com não sei quanto por cento de probabilidade, 2% ou 1,5% ou lá o que for, com probabilidade de ficar com a pique número 1 ou com, sei lá, já não sei quantos a porcentagem tem para o top 4. Não, não, eu quero. Foi sempre um desejo que eu tive. É os Clippers nos playoffs. Depois pode ser eliminado à vontade, sei que mais, embora pronto, não é? Não tem nada contra eles, mas eu não quero, e nada contra o jogo em si, eu só não quero é mais uma pique, baragona para eles de lotaria, pá, por amor de Deus, já tem o Jerry, não, não, tem o Top Pitch que veio agora, foram buscar, roubaram ali o Jerry McCain com uma pique 23 deste draft, ali ao Darren Moore e mais piques de segunda ronda que não interessam ao menino Jesus. Porque não vai dar um Nikola Jokic, acho eu. Acho eu. Mas pá, eu quero os Clippers primeiro por causa disso, né? Nada contra os Blazers, como eu digo, nada contra. Queria isso. E não só, também acho que era a nível de história, estou a gostar desta história, nesta comeback dos Clippers, que pronto, ok, depois nos playoffs vão apanhar os OKC, que até seria um confronto engraçado, lá está, OKC Clippers, mas pronto, seria um fecho, é verdade que os Clippers contra os OKC não há assim grande coisa a dizer, muita acho que os OKC limpam isto, mas mesmo assim acabam a época nos playoffs num bom registro da época regular e depois off-seasons depois vê-se e é verdade, e mesmo o caso com o Kawhi, não sei como é que ficou a coisa. Já agora, falando de questões do draft, os Blazers, caso caírem, mantém a sua pique, é verdade. Mantém a vossa. Os Blazers mantêm a pique, porque acho que a pique está protegida da lotaria, por isso mantém. E podem, lá está, querer mais quer dizer, naquela zona de 11, sei que, se calhar vai ser mais um base na equipa. Embora vocês, estou a falar de dirigir para os Blazers, ali para a posição de base, também não era mal vir mais um jogador aí de qualidade, sinceramente, aí nessa posição quer dizer, há Scoot, há Drew Holiday, agora que estou a ver, mas o Scoot já agressou, há o Sharp, há o Drew Holiday, há Damian Lillard, depois yeah. Só se for um base para preparar para o futuro pós-Lillard. Yeah, o Lillard não vai estar aí mais, sei lá, mais uma mão cheia de anos, não vai estar mais 5 anos, ou meio dúzia de anos, não é? Mas pronto. E o Scoot tem pena que realmente mais uma época, esta lá está mais azarada, que vem mais tarde. Mas tenho pena que ele, aliás, estava a ter um final da época interessante, a meu ver, mas realmente queria ver mais, sinceramente. Queria ver mais dele. Ele, que atenção, tem estado a jogar titular, não é? Mas eu gostava de ver mais. Mas vou ver agora no play. Vou ver, por acaso vai ser interessante. Mesmo que eles percam contra o Santos, vão ter uma segunda oportunidade. E eu gostava de ver o Scoot neste contexto de play. Pode ser importante nesta época. Muito bem. Dito isto,
passar para as minhas All-NBA Teams e All-Defensive Teams, que acho que não vamos ter depois com esta loucura de play-ins, playoffs, não sei o quê. Eu acho que não vamos ter oportunidade para coisa, para falar destas coisas. All-NBA Teams. Eu caguei para a questão do Luka Doncic. Eu vou meter o homem. Ele tem direito a ir ver a filha e não haver cá justificações e estar nas exceções, digamos assim, nas tais exceções. O homem merece estar aí nas exceções. Foi pai, é uma justificação claramente plausível. Que ainda por cima, eu fui pai. Não este ano, mas digamos assim, nesta época, entre aspas, não durante a época, por acaso, foi mais dia 30 de agosto, ele merece e eu caguei. Opá, mas querias exceções, ou antecedentes, ou precedentes, neste caso. Não quero saber, é um bom precedente, porque ainda por cima ele teve que ir para a Eslovénia, não foi no hospital da LA, ali à beira do pavilhão, ou à beira de casa, teve que ir à Eslovénia, pronto, depois houve situações com a mulher e tal, divórcio e quê, mas pronto, são outras conversas. Teve coisa, ele merece, por isso meti Luka Doncic na first team, Shai Alexander também na first team, Victor Wembanyama, Nikola Jokic, acho que isto é, pronto, tirando a questão do Luka Doncic, mas pelo menos aquele trio, Shai, Wembanyama e Jokic, acho que vai ser unânime para todas as coisas. Se o Luka também tiver, acho que não vou dizer que é unânime, mas estiver disponível, elegível, vai estar, quase certeza, até por aqueles, lá está, antes da lesão, a forma que ele estava realmente era absurda. Depois falta lá está o tal quinto lugar, o tal americano, porque o Giannis não está elegível, porque o Giannis continua a fazer uma belíssima época. E eu meti com o Leonard, meti com o Leonard por causa da grande época que ele fez. É verdade que aqui é discutível se é Kawhi, se é Jalen Brown, se é Donovan Mitchell. Acabei por escolher aqui Kawhi. E atenção, Kawhi nos All-NBA Teams. Quem diria? Eu vou ser sincero, se alguém me dissesse no ano passado que Kawhi podia ser um All-NBA First Team, eu me ria. Não era só por causa da questão dele ser All-NBA First Team, era ele jogar 65, passar com esta regra. E atenção, passou à justa esta regra dos 65 jogos. Meti aqui o Kawhi, continua a mostrar que é um two-way player muito bom defensivamente, também muito bom ofensivamente e é claramente a cara desta comeback season dos Clippers, que estava mesmo ali no último lugar, uma fase que os Clippers estavam em último lugar da conferência, ou o pior recorde, segundo pior recorde da liga, e agora recorde positivo e com possibilidades de ir aos playoffs, sinceramente. Depois, na second team, Donovan Mitchell, lá está, que era um dos jogadores que estava assim em dúvida, Jalen Brown também, nada a dizer, Donovan Mitchell uma época espetacular em Cleveland, agora vamos ver com o James Harden a questão dos playoffs. Jalen Brown, pá, muita gente mete para a first team, compreendo por questão desta época fantástica dos Boston Celtics, mas eu acho que, pronto, até nas questões das estatísticas avançadas não jogar muito a favor dele e mais o Kawhi, mas mesmo assim, atenção, second team também é uma coisa muito boa, e atenção, estou ali em dúvida, e realmente eu meti aqui o Jalen Brown e sinceramente, quer dizer, entre Donovan Mitchell e o Jalen Brown, não sei quem é que metia ali, se caso o Luka Doncic não estivesse disponível, mas eu gostava de Donovan Mitchell, porque o Donovan Mitchell, até a trade deadline, teve que carregar muitas vezes aqueles caras do lado ofensivo. A malta não tem noção o quanto o Donovan Mitchell teve que carregar aquela equipa no lado ofensivo, porque também não havia o Garland, estava basicamente sempre lesionado. A malta não tem noção, mas pronto. Depois, já agora, as minhas teams respeitam um bocado as posições. Eu tento meter 2 bases, 2 extremos e um posto, embora na first team é complicado e acabei por meter 2 postos porque é o Wembanyama e o Jokic, mas no resto eu já consegui fazer, ou seja, no nível de base na second team, Donovan Mitchell, pus o Tariq Maxey, estava em dúvida entre ele, Brunson e Murray, e eu acabei por escolher o Tyrese Maxey também pela época. E atenção, a primeira metade da época do Maxey foi extraordinária, com uma percentagem eficácia realmente muito impressionante. E não só, o homem que estava a jogar era o jogador que jogava para aí 40 minutos. Eu nem sei como é que ele acabou esta época, com esta questão de lesões e tal, que ele teve agora a questão da lesão, mas mesmo assim a média dele de minutos deve ser, se não é a maior da liga, exato, continua a ser a maior da liga, 38 minutos. E atenção, é 38 porque ele veio de lesão e
e deve ter baixado um bocado isso, não é? Exato. Nos últimos jogos já fez, o último jogo, pronto, 26 minutos, mas 33, vejo aqui jogos 33, 34 minutos, por isso, pronto. Mas Maxi, acabei por meter aqui na mesma, mas como eu queria dizer, quem escolher Brunson, quem escolher o Jamal Murray, que está a fazer uma época espetacular, também compreendo perfeitamente. Kevin Durant, apesar das polémicas todas nos Rockets, é claramente o que aconteceu, mas está, as contas de Twitter, comentários, essas coisas todas, é realmente o grande latas da equipa, é claramente o go-to guy desta equipa, o jogador que depois no clutch a equipa vai estar à procura dele para ver se resolve os jogos. E eu meti aqui, lá está na second team, acho que é merecido como um segundo extremo. Para poste, que sim, como volto a dizer, respeito à questão dos postos, eu meti o Jalandura. E principalmente nesta fase que não há Cade Cunningham, meti aqui o Jalandura. Eu acho que pá, é como eu digo, ele não é, atenção, ele não é o terceiro melhor posto da NBA, não, atenção, mas atenção, ele realmente esta época, isto foi mais tipo um prémio de mérito, e atenção, é mais pela questão destas últimas semanas que não havia Cade, embora o Cade já regressou, não é? Ainda não foi a tempo, não foi a tempo, quer dizer, não regressou para a questão de estar elegível para estas questões, porque senão até se calhar o Cade ali entre Kawhi e o Cade aí já ficava muito mais em dúvida, mas eu quis premiar aqui o Jolandura, metê-lo aqui em prémio até para a questão de ser o representante da equipa dos Pistons, que acabou com 60 vitórias, já não acontecia há não sei quantos anos, e também ser o líder da Conferência Oeste. E acabei por se pesar um bocadinho a questão de recorde e isso, e não só. O Durant está a fazer uma época espetacular. Atualmente acho que é o grande candidato para ganhar o Most Improved, salvo eu. Mas já, tem aqui o João Durant que, já agora, max contract, né? Max Rookie Contract, sinceramente. Acho que vai acabar por acontecer para ele. Ainda bem, e merece, atenção. Third team, a dupla de bases que lá estava em dúvida com o Tariq Maxey, Jalen Brunson e Jamal Murray. Pá, e atenção, esta questão da regra facilitou, porque se calhar Devin Booker, não é? Mas o Devin Booker não está elegível, também o Anthony Edwards não está elegível, porque senão o Anthony Edwards se calhar até seria para a second team e a coisa. E por acaso esta regra dos 65 jogos, de algumas coisas é fixe. É no sentido de dos jogadores que possivelmente podiam criar dúvidas, ok, o Anthony Edwards não vai, o Booker também não vai, não sei o quê, ok, pronto, agora Jalen Brunson e Jamal Murray, não há assim grandes dúvidas, sinceramente não houve assim mais, opá, muita gente fala do Derek White e isso, mas não me meto, digamos assim, porque a nível de eficácia o Derek White teve um ano mais fraco, também é normal, teve que assumir mais o jogo e a bola e as decisões da equipa, não passou a ser, lá está, não a principal opção, porque isso aí temos aí o Jalen Brown, mas lá está, até o Tatum regressar, mas foi uma opção mais secundária, embora havia o Pritchard também, mas era uma opção mais secundária do ataque. Mas acabei de escolher o Jalen Brown e o Jamal Murray. De postos, eu meti o Chet Holmgren, o Chet Holmgren que também estava aqui o Rudy Gobert pela questão defensiva, mas o Chet Holmgren, a meu ver, em overall, acho que fez uma época melhor que o Rudy Gobert. Eu estava em dúvida se está entre o Rudy Gobert e o Chet. O Rudy Gobert, a meu ver, é melhor, está a ser melhor defensivamente que o Chet. Com o Chet tem um bocado de contexto de equipa. O Rudy Gobert consegue impactar mais a equipa e, aliás, estas estatísticas da equipa dos Timberwolves sem Rudy Gobert e com o Rudy Gobert é absurdo. A equipa sem Rudy Gobert é das piores defesas da liga. Com o Rudy Gobert em campo, a equipa é das melhores defesas da liga. Quase ao nível do OKC, por exemplo. E isso pesa um bocado, só que o Chet, por exemplo, no ataque dá mais que o Rudy Gobert. E isso pesou-me e acabei por escolher aqui o Cheton, embora também estava a pensar Rudy Gobert para meter aqui alguém, lá está na dos Timberwolves, não é? Já não há Anthony Edwards, mas não deu. Meti alguém, foi dos Toronto Raptors, Scottie Barnes. Que é verdade que a nível ofensivo altos e baixos, em que o Brandon Ingram teve que carregar às vezes o barco no lado ofensivo da equipa, mas defensivamente está uma época espetacular do Scottie, aliás, agora está na minha first team das All Defense, um pouco questionável também, atenção, que havia outros candidatos, mas eu meti aqui nas All NBA Teams, porque acho que merece, sinceramente, uma época, de modo geral, muito interessante. Depois, aqui
dois candidatos a Most Improved, Jalen Johnson e Advija, dos Blazers. Eu meti aqui o Jalen Johnson, porque até o Advija estava ali, na altura que eu estava a planear, estava na queima para não ficar lá está nestas questões, estar elegível, mas acabou por ficar. Escolham vocês nos comentários. Já agora, aqui é que fiquei muito coisa, porque eu meti Jalen Johnson, atenção, mas eu meti a seguir entre parênteses a Advija e depois eu penso quando a Advija atingir, mas é dois jogadores. Claro que a nível estatístico, mais coisa, o Jalen Johnson, salvo erro, é melhor, tem mais assistências, mais ressaltos e isso, mas o Advija também é um jogador interessante. Mas se calhar vou manter o Jalen Johnson, sinceramente. O meu gato quer fazer uma visita aqui no coisa. É isso. Passando para as defesas. Defesas também quis fazer time, porque as teams para mim é tentar respeitar e haver uma lógica de equipa. Isto não é top 5 melhores jogadores de modo geral, não é? All NBA, top 5 melhores defesas, top 5, não é tops, e teams. E tanto como nesta equipa da defesa, eu tentei fazer uma lógica, lá está, de ter dois bases, dois extremos ou um extremo, dois postos, quem com um deles pode ser bastante versátil e defender várias posições. Tentei ajustar isso uma equipa defensiva, realmente bem esquematizada, com lógica, para várias posições. Por isso, nas posições de postes, que são dois, e não pus, lá está, não pus aqui Chet, nem Banadebay, nem isso, pus dois, Rudy Gobert, lá está, porque acho que, como disse há pouco, acho que teve melhor época, a meu ver, defensivamente com o Chet, e o Embanyama. E porque o Embanyama é mais que versátil. O Rudy Gobert é um poste ali mais poste ali fixo, não é? Posicional. Na posição, já o Embanyama é muito versátil. De bases, pus o Derek White, aqui a base, e pus o Lazar Thompson, que é verdade que é um forward, mas a nível de defesa, ele defende, lá está também, forwards extremos, mas também defende bases. E é por isso que acabei por escolher aqui. Aliás, eu gosto mais da versão do Lazar Thompson como base, num contra um, gosto mais dele aí nessa versão. Depois, o extremo, pus Scottie Barnes. Embora é questionável, porque eu tenho aqui outros nomes. O Gianno Nobi, gostei muito dele. Era o principal nome que eu tinha em dúvida, mas acabei por escolher aqui o Scottie Barnes, porque não posso ignorar esta época que ele fez e até a nível de stats. Ele está a nível de stocks, que é roubos e blocos de 3, basicamente 1,5 para cada lado, e eu não posso ignorar isso. Já o Derek White é um defensor de caraças, e não só. E não só no sentido de defesa, lá está no sexto, na questão dos blocos, dos abafos, essas coisas todas. Second team, Cason Wallace, que jogador, que base, e tive que meter aqui. Depois também pus Banana e Chet Holmgren. Banana está na época dos 83 pontos, mas mostrou que a nível defensivo voltou a grande nível. A época passada já não gostei tanto, esta época já gostei, e meti aqui, lá está, junto com o Chet Holmgren, por ser dois postos também muito versáteis e conseguem-se, lá está, não serem postos a 50. Aliás, o Banana Bay teve muitas fases desta época a jogar a 4 por causa do Ware, não é? A posta, dinâmica entre ele e o Ware, a jogar a 4, tal como o Chet também. São lógico, com a Advance Time, o Chet é mais o 4, vamos dizer assim. E é por isso que tentei meter esta equipa em dois postos, mas são dois postos móveis, não são tipo dois Rudy Gobert, vamos dizer assim. Depois, o Gianni Nobi, tal como eu falei, também meti aqui na equipa a ser o extremo, vamos dizer assim, da equipa. E realmente, atenção, uma época um bocado underrated e se calhar o OG não vai estar muito nestas questões de votos, sinceramente. Acho que passa muito baixo do radar, mas o OG para mim é claramente o melhor jogador defensivo dos Knicks, a meu ver, claramente. E de extremos, do lado oeste, só ali o Scottie Barnes, não é? E o Alzar, mas é um dos melhores extremos, digamos assim, da liga, a meu ver. Depois, para fazer companhia com o Cason Wallace, eu pus o Amen Thompson, que continua a ser um jogador mega atlético e belo defensor, mas não tanto nível do irmão. Embora tinha aqui Dyson Daniels também, aliás, agora menções honrosas, Dyson Daniels, Marcus Smart, sim, embora isto é mais menção honrosa, mas para esta questão tinha o Amen Thompson, mais Dyson Daniels e o Chris Dunn.
Chris Dunn e Stephen Kessler, embora Stephen Kessler mais também menção mais honrosa também. Chris Dunn também, belo defensor, ponta de ataque e de pressão ali naquela primeira zona, no início de construção da equipa adversária. Pá, e eu tenho aqui coisa, mas acabei por escolher o Amen, porque realmente é o Amen. E o ofensivamente é um jogador, como nós já sabemos, tal como o irmão, algo limitado, não tão limitado com o Ozar, mas defensivamente continua um belíssimo defensor. Já disse aqui as menções honrosas a nível de baixo, Marcus Smart, porque realmente naquela equipa dos Lakers, quando é o único que defende aquela equipa e realmente a defender muito bem, eu tenho que meter aqui um prémiozinho nele. Prémiozinho, sentindo nem que seja uma menção honrosa nesta questão. A nível de posto, Evan Mobley, que meti aqui, que apesar da época no lado ofensivo não gostei tanto, mas no lado defensivo continua a ser um jogador que, embora na época passada foi defensive player, esta época esteve assim desceu um nível abaixo, sinceramente, mas mesmo assim continua a estar aqui num bom registro, está neste top 15, vamos dizer assim, dos melhores defensores da liga, continua a meter. E a nível de extremos, Jaden McDaniels, pá, é um dos meus gajos, vamos dizer assim, adoro, sempre adorei aqui o Jaden McDaniels lado defensivo, e esta época acho que até tem uma pequena evolução no lado do ataque e melhor, a meu ver, que me agrada, mas defensivamente acho que pertence neste grupo top 15, top 16 melhores jogadores da liga, e o Tom Henry Caramarato também, que como eu disse há pouco, está a ter um final da época interessante a nível de eficácia de lançamento, e no lado defensivo também esperava mais um bocado dele, vou ser sincero, mas pronto, se calhar estou a exigir mais num jogador, que atenção, ainda é verdade que não é novo de idade, porque já tem 25 anos, entrou algo tarde na liga, mas está a fazer só a sua terceira época na liga, sinceramente. Mas podia mais um bocado, porque aliás ele esta época baixou os seus números a nível de abafos e de roubos, não é? Lá está nas principais estatísticas, digamos assim, defensivas, baixou nisso e fez com que também não metesse aqui muito nessas conversas para já o defensive team, mas fica aqui nas menções honrosas também. Pronto, e é isto. Lá está. Eu depois já tenho aqui, lá está, as Six-Man Teams, MIP Teams, as Rookie Teams, já falei no episódio dos Rookies, mas eu tenho aqui várias equipas, não vou estar aqui a falar tudo, senão daqui a um bocado estou aqui uma hora e tal a falar disso. Só foi, lá está, até estas questões das All NBA Teams e All Defensive Teams, é mais aqui por questão de rodapé e com uma rápida justificação e explicação. Muito bem, malta, fechado aqui o episódio, espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, deixa o like aqui no vídeo. Aqui no vídeo para quem está a ver no YouTube, subscreve aqui no canal também, agradeço. Se preferirem, lá está em formato de podcast, estamos naquelas principais, Spotify e Apple Podcast, deixam lá as 5 estrelas que ajuda sempre na questão do algoritmo. Sigam nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, também estamos no Instagram e no Threads. E é isso. À partida devemos gravar mais. À partida não, é quase certo. E não vou estar sozinho, porque eu estou a gravar, atenção. Eu estou a gravar porque sozinho, não, nem expliquei isso, era para dizer isso no início. Estou a explicar, estou a gravar sozinho porque estas questões do play-in que é, só sabíamos na madrugada de segunda-feira. O play-in arranca logo na terça, não fazia sentido nenhum fazermos o episódio na terça-feira à noite, em que depois, não é, já quando vocês iam ouvir já sabiam de 2 resultados ou seja, iam 2 prognósticos para o ar, não é? Completamente para o ar. E depois, no próprio dia segunda-feira à noite, eu e o Gonçalo não podíamos, o Pinto está de férias, o Martim também às segundas-feiras à noite não podia, ou seja, não tínhamos quase possibilidade nenhuma, só chegou uma alternativa que era gravar segunda-feira à tarde, foi o que aconteceu. Eu ainda convidei o Pedro Quedas, só que infelizmente na última hora ele não pôde estar presente, mas pronto, mesmo assim fica aqui o episódio de Nola com a minha opinião, que pode ser a pior do painel. Atenção, belo episódio que eles fizeram na semana passada e foi dos melhores episódios aqui do podcast porque não estive lá presente. Por isso, só por causa disso foi dos melhores. Que falaram aí dos prémios individuais e também das notícias mais recentes do mundo da NBA, a revolução dos Bulls, a questão das lesões dos Lakers e por aí fora. Bem, malta, grande abraço a todos, fiquem bem e lá está, até o próximo episódio, como eu digo, vai sair vai ser esta semana sobre a questão da divisão dos confrontos da primeira ronda dos playoffs. Fiquem bem. Tchau, tchau.